warmly welcome to this webinar on the topic How to Optimize the Benefits of Oral Combined MHT for Estrogen Deficiency Symptoms Treatment. Bem-vindos a este webinar Como optimizar os benefícios da terapêutica hormonal da menopausa combinada oral para o tratamento dos sintomas de deficiência de estrogênio. Eu sou a professora Angélica Ersberg, trabalho em Estocolmo, na Suécia, e é um privilégio ser a moderadora deste webinar. Temos 2 oradores e voltarei a apresentá-los, mas em primeiro lugar alguma informação de cariz geral. Tal como podem ver, este webinar terá interpretação para diferentes línguas e agradecemos que selecionem a língua que pretendem ouvir. Também são convidados a utilizar a função do bate-papo, o chat, para fazer comentários e também há a função para que possam apresentar as vossas perguntas. A gravação deste webinar será em breve disponibilizada no website da EMAS. Vou aproveitar esta oportunidade para promover a escola online da EMAS em setembro. E o tema será como avaliar e tratar os riscos nas mulheres na menopausa. Como podem ver, há um desconto de 10% no registro, caso façam o vosso registro agora. Por isso, estão convidados a fazê-lo. Agora, já estamos prontos para o nosso primeiro orador. E o nosso primeiro orador é o Dr. José Vázquez, responsável pelo Departamento Climatérico no Hospital Espanhol México, no México, e foi presidente da Sociedade de Menopausa do México. E o título da sua apresentação é Nem todos as terapêuticas hormonais da menopausa são iguais, e dou então a palavra ao professor Vázquez. Muito obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje para discutir esta importante questão sobre como optimizar os benefícios da terapêutica hormonal da menopausa combinada oral, com diferentes combinações e com diferentes perfis de segurança. Eu sou o Dr. Vázquez, do Hospital Espanhol na cidade do México. Eu e a minha colega Karina Félix iremos fazer esta apresentação. Muito em concreto, vou falar sobre as terapêuticas hormonais da menopausa, que têm diferentes perfis, e o facto também de haver muitas opções significa que ainda não temos a escolha perfeita para todas as mulheres e que devemos conhecer muito bem as moléculas disponíveis. Todos sabemos perfeitamente que temos 10 estadios reprodutivos e temos aqui assim a forma como podemos utilizar o estrogênio e a progestina como uma oportunidade que nos dá os melhores benefícios para os doentes. Este gráfico bem conhecido dos benefícios e os riscos das duas formulações de terapêutica hormonal, de estrogênio e de equino conjugado, e MPA, do estudo WHI, podemos ver que se utilizarmos apenas o estrogênio, há um maior risco de tromboembolismo e de trombose, mas menos risco de cancro de mama e de doença cardiovascular. E com a progesterona temos um aumento de
risco de doença coronária e também do câncer da mama. Por isso, a progestina é importante neste tipo de tratamento e só deve ser utilizada somente nos casos em que a doente ainda tem outro. Caso contrário, é preferível apenas utilizar os estrogénios. Por isso, vamos discutir alguns factos sobre as opções de moléculas disponíveis, primeiro de forma separada e depois com uma combinação com as formulações mais frequentes. Os estrogénios utilizados na terapêutica hormonal da menopausa são o EEC, que foi o primeiro a ser utilizado, obtido a partir da urina de éguas grávidas. Todos os grandes estudos, como Nurses, WHI, utilizaram esta combinação de estrogénios num braço e a medroxyprogesterona no outro. E temos aqui assim vários estrogénios, nomeadamente o estradiol, a equilina, a equilinina e as suas formas sulfatadas. O estradiol natural 17-beta tinha uma absorção e biodisponibilidade orais fracas e na forma estérica é uma barreira para determinados ácidos. O etinilestradiol já foi utilizado na terapêutica hormonal da menopausa, mas deixou de ser utilizado por ser um estrogênio muito potente e ter muitos efeitos metabólicos não desejáveis em mulheres na pós-menopausa. O estetrol é um estrogênio natural produzido pelo fígado fetal com 4 grupos hidroxila e é considerado o primeiro estrogênio nativo com ação seletiva nos tecidos devido à sua ativação diferencial do receptor alfa nuclear e membranar. Há variáveis que são importantes, farmacocinéticas, e nomeadamente a questão da absorção, o que pode ser vaginal, transdérmica, por via oral ou intramuscular. E as propriedades são variáveis, por exemplo, a via vaginal é muito benéfica para os sintomas de origem vaginal, síndromes urinogenitais, mas a sua biodisponibilidade é proporcional à dose administrada e nem sempre chega à via sistémica, por isso não é indicado ou melhor para este tratamento sistémico. No caso transdérmico, há uma absorção direta na circulação e tem uma elevada biodisponibilidade. A via oral tem de passar pelo fígado e há um metabolismo que faz com que o estrónio seja o primeiro ou o principal metabólico. São utilizados vários tipos de estrogênio na terapêutica hormonal da menopausa em doses variáveis. Doses diferentes podem ser apropriadas para diferentes mulheres em diferentes fases da menopausa. As doses médias de estrogênio são geralmente eficazes contra o aparecimento de sintomas vasomotores e psicológicos. E temos 0,5 mg de estradiol oral e 0,14 de estradiol transdérmico, e também podemos utilizar as doses baixas ou elevadas em função do tratamento necessário. Para muitas mulheres, baixas doses de estrogênio são geralmente eficazes contra o aparecimento de sintomas vasomotores e psicológicos, e as doses baixas são eficazes no controle dos sintomas subjetivos em mulheres pós-menopausa e ainda aumentam a densidade óssea em mulheres na pós-menopausa. Por isso, perfil de segurança de um fármaco tem a ver com as propriedades farmacodinâmicas e outras, para além da via de administração, a dose e o tipo e potência da molécula
que está relacionado com o perfil de sugrante. Quanto às progestinas, existem várias classificações de progestinas. A mais utilizada é esta, de acordo com a estrutura química das moléculas. Destacam-se aqui as progestinas utilizadas nas formulações que resultam sobretudo da progesterona natural, mas também da dihidrogesterona e também da tibolona. Aqui temos as fórmulas da progesterona natural. Podemos constatar com algumas alterações da molécula. Há uma alteração das suas propriedades farmacodinâmicas. Por exemplo, a dihidrogesterona apresenta algumas alterações na estrutura molecular que pode dar aso a alterações significativas na potência, na ligação e na ativação dos receptores. Aqui assim temos o acetato de medroxprogesterona, que tem sido utilizado em grandes estudos. A ligação dupla entre os carbonos 6 e 7 na progesterona faz com que a estrutura planar da progesterona se dobre para trás em 60 graus, um ângulo de 60 graus, e daí o seu nome. E então estas duas progestinas têm perfis muito semelhantes, mas são utilizadas de formas diferentes. A dihidrogesterona tem uma ligação dupla adicional, como vimos no último slide, e é altamente seletiva para os receptores de progestina e está disponível para absorção oral. É claro que temos de ter em conta a farmacodinâmica e a única razão de acrescentar a progestina, como sabemos, é muito importante contra a malignidade, por isso é importante utilizar um que atinja este objetivo e, ao mesmo tempo, não anule outros efeitos benéficos dos estrogénios ou tenha propriedades adversas intrínsecas, como, por exemplo, a ativação de receptores androgénicos ou mineralocorticoides. Dependendo do parâmetro farmacodinâmico de absorção, diferentes biodisponibilidades são possíveis. E o metabolismo hepático é uma vez mais importante porque pode interagir com outros medicamentos que a doente possa estar a tomar e utiliza-se o sistema P50 das enzimas no fígado, tal como podemos observar aqui neste slide. Esta tabela serve para comparar as diferentes propriedades farmacocinéticas de 5 progestinas e o metabolismo hepático, a biodisponibilidade, que não são iguais para todas as progestinas. As formas orais têm de passar pelo fígado e aqui assim temos uma tabela em que podemos ver os metabolitos e temos aqui diferentes metabolitos, todos eles podem alcançar a circulação sistémica. Aqui assim temos as meias-vidas de alguns deles, por isso é importante conhecermos estas propriedades. Este diapositivo serve para demonstrar a farmacodinâmica das progestinas quanto ao seu mecanismo de ação e podemos constatar que os receptores de progestina são citoplásmicos, fazem a ligação da progestina e depois ligam-se ao ADN e encontram os genes para a transcrição. A progestina também pode ligar-se e ativar outros receptores de hormonas esteroides. Esta tabela serve para demonstrar como diferentes progestinas podem ou não ativar outros receptores em função de fazerem ligação e ativação desses receptores. Por isso, diferentes progestinas podem ter diferentes perfis de segurança. Esta tabela é uma comparação das doses necessárias para atingir diferentes ações. A atividade progestagénica é frequentemente avaliada através do índice de McPhail, que mede a dose de progesténio necessária
para a transformação e proteção do endométrio depois deste ter sido estimulado pelos estrogénios. Podemos ver, por exemplo, neste caso, estamos a falar de uma transformação do endométrio, precisamos de cerca de 100 a 300 miligramas de progesterona e podemos ver que dihidrogesterona, que é similar em termos de propriedades, é utilizada em doses 10 vezes inferiores à drospirenona, com propriedades anticorticais, é utilizada com doses de 2 miligramas. E temos também os regimes de administração severamente conhecidos, dependendo se a doente tem ou não útero. E temos aqui assim também a questão da administração do estrogênio, se houver a presença do útero, e pode acontecer durante os primeiros 40 dias e depois uma combinação quando a progestina apresenta uma probabilidade de sangramento vaginal e depois temos a combinação com a progestina. A revisão sistemática da terapêutica hormonal da menopausa e do risco de cancro do endométrio avalia a segurança da terapêutica com estrogênio mais progestina de acordo com o risco de cancro do endométrio, tendo em conta o regime e o tipo de progestina. Por exemplo, se for administrado apenas estrogênio, temos um aumento do risco do cancro do endométrio, se for combinado com progestina ou microprogestina ou as outras. Por isso, é importante que este aspecto seja considerado. Estes slides representam a questão da segurança mamária. No baseline, temos aqui assim o risco de cancro da mama e se tivermos a terapêutica hormonal da menopausa combinada, temos mais 4 casos na baseline e só utilizamos estrogênio. De acordo com o estudo da WHI, temos uma pequena redução deste risco de cancro. E temos então comparação dos vários fatores de risco e podemos ver aqui a vermelho a terapêutica de substituição hormonal. Nos outros fatores de risco também são mais altos, como uma dieta rica em poliinsaturados, o histórico familiar, a existência de cancro na família, etc. Portanto, vemos aqui que existe um risco aumentado, mas não muito alto em comparação com outros fatores. Aqui temos também o aumento do risco de cancro da mama, que não é exclusivo da utilização de progestativos. Temos a comparação sem a terapêutica de substituição hormonal e depois com a utilização de estradiol e de hidrogesterona, com a estradiol e medroxiprogesterona, etc. Aqui temos algumas combinações possíveis, normalmente utilizadas, estradiol micronizado e de hidrogesterona, por exemplo, no qual podemos ver os valores para risco de cancro da mama, baixo risco no caso de valerato de estradiol e hidrospirenona, e no terceiro também um risco muito baixo. O risco cardiovascular, podemos ver neste gráfico que a terapêutica de substituição hormonal nos 10 anos após a menopausa pode inclusivamente ter um efeito positivo no risco cardiovascular ao dar-se início mais de 3 anos e a paciente tiver mais de 65 anos, o risco pode então aumentar significativamente. Em relação a este tema dos efeitos metabólicos, temos a combinação do estradiol micronizado com dihidrogesterona, que aumenta o colesterol total e reduz, aliás, o colesterol total e aumenta o colesterol bom, o HDL, sem alterações ao nível dos triglicerídeos ou ao nível da glicose e da insulina.
Se usarmos valerato de estradiol com drospirenona, temos então uma redução do colesterol total e do colesterol mau, HDL não sofre alterações, uma pequena diminuição do peso corporal e não há alterações ao nível da glicemia. Na combinação estradiol com norgestrel não há alterações significativas e o risco de tromboembolismo associado aos progestativos é outra questão que devemos colocar-nos. Temos o estrogênio oral e a sua administração, podemos ver aqui a combinação no gráfico, nos casos em que favorece a utilização da terapêutica substituição hormonal e os casos em que não. De uma forma geral, os utilizadores de estrogênio oral têm então 4,2 risco em comparação então com os outros, que não existe com a administração transdérmica, porque não há alteração a nível hepático e no metabolismo. Portanto, temos as várias combinações comparadas, estradiol micronizado com dihidrogesterona, que aumenta o risco em 0,9, de estradiol, valerato de estradiol e hidrospirenona também, estradiol, norgestrel, então, apresenta estes resultados. Aqui temos o para a trombose venosa, com várias combinações diferentes, e o resumo dos perfis de segurança. No caso do estradiol micronizado e de hidrogesterona, temos um controle excelente dos sintomas vasomotores, com grande alívio, maior proteção do endométrio, não há aumento ao nível de cancro da mama, também oferece proteção óssea sem alterações ao nível lipídico. Na combinação valerato de estradiol com drospirenona, temos um bom controle dos sintomas vasomotores, sem estímulo do endométrio. É necessário um passo metabólico para o abandono do estradiol, a proteção óssea sem alterações a nível de cancro da mama ou outras. Então, o resumo destas várias combinações é que o timing, a altura em que ocorre a menopausa e o seu impacto na severidade dos sintomas, assim como a qualidade de vida, varia de mulher para mulher. A terapêutica de substituição hormonal tem sido o tratamento mais eficaz na gestão de sintomas da menopausa e há, portanto, várias combinações possíveis, entre as quais devemos fazer a seleção que se indica a mais adequada a cada uma das pacientes. Os estrogénios têm um risco potencial se forem administrados de forma isolada. Há muita progestina e cada grupo tem efeitos diferentes. As combinações podem potenciar os perfis de segurança. No entanto, não há estudos suficientes que tenham sido realizados para comparar os perfis de segurança das várias combinações. É necessário um conhecimento a fundo e o bom senso no aconselhamento das pacientes neste sentido. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Vasquez, pela sua apresentação. Vamos lembrar aqui o público para usar a função do Q&A para colocar as vossas questões e depois da próxima apresentação vamos então recolher em conjunto a todas as questões que colocarem. Vamos então avançar agora para o orador seguinte, o Dr. Patrício Barriga, que é um especialista em endocrinologia ginecológica e professor associado da Universidade do Chile. É também presidente da Sociedade Chilena de Endocrinologia Ginecológica e o título da sua apresentação é Dose baixa e dose ultra baixa. Qual é o melhor para cada grupo de pacientes? Passamos a palavra ao Dr. Barriga. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos neste tema muito importante em relação às doses recomendadas às pacientes a passar pela menopausa.
em nome da Sociedade Chilena de Endocrinologia Ginecológica, posso dizer que é um prazer participar neste evento. Vamos falar então da utilização de doses baixas ou ultra baixas de estrogênio e progestina na terapêutica de substituição hormonal e as suas vantagens. Temos um risco reduzido de efeitos secundários, tratamento individualizado, menor risco cardiovascular, menor risco de cancro, maior qualidade de vida e, portanto, temos estas consequências positivas nestes tratamentos. Ao vermos o sistema utilizado para determinar a idade reprodutiva, podemos ver temos então várias consequências após a ocorrência da menopausa, com muitos efeitos que acompanham as mulheres e diminuem a sua qualidade de vida. Tanto as alterações climáticas como da menopausa são estados fisiológicos, mas as consequências são patológicas. E, portanto, a utilização de estradiol e de progestativos pode ter um impacto. Como podem ver no lado direito, temos muitos sintomas que são consequência do declínio da função ovárica. Em consequência, nós temos várias mulheres diferentes, sintomas diferentes e o impacto que também varia na qualidade de vida e no estado de saúde das pacientes. Aquilo que funciona com as mulheres pode necessitar uma abordagem diferente no caso de outras pacientes, neste período das suas vidas. E tomamos decisões com base nas evidências recolhidas até agora. Temos dos 45 aos 55 anos de idade a existência de uma escala de avaliação que nos ajuda a recolher informação ao nível dos sintomas no domínio somático, psicológico e também urogenital. Temos então uma avaliação maior de 8, num nível maior de 6 para tratar quaisquer destes sintomas psicológicos e maior de 3 no caso de urogenital. Estes são os valores determinados para aconselhar o início de uma terapêutica de substituição hormonal. Portanto, nestes casos, recomenda-se o início da terapêutica. Esta avaliação está integrada também numa avaliação mais abrangente, com a existência de diabetes, obesidade e outras condições que podem determinar a nossa decisão. Quando olhamos para o período da menopausa, para o desenvolvimento da terapêutica hormonal mais indicada, temos aqui um histórico que nos pode ajudar também a tomar a melhor decisão no que diz respeito à prevenção de alguns problemas, como por exemplo a osteoporose. É claro que existem vários tipos de terapêuticas hormonais, vários tipos de administração e é necessário encontrar um equilíbrio entre os efeitos e os benefícios. Temos de fazer as perguntas certas. Temos várias terapias diferentes com progestativos que dependem do ciclo, da idade em que a mulher inicia a menopausa. À direita, nós podemos ver então os valores que nos podem ajudar a determinar a dose de estradiol e, no caso de estradiol, e no regime contínuo de terapêutica de substituição hormonal, temos então os valores para uma dose baixa ou uma dose extra baixa. Quando nós usamos metade da dose padrão, então corresponde a uma dose
baixa. Na secção seguinte da minha apresentação, eu vou falar sobre os benefícios a longo prazo da terapêutica de substituição hormonal por via oral e o seu efeito no risco cardiovascular e na mortalidade. Vamos então ver como é que nós podemos fazer esta avaliação ao nível dos riscos cardiovasculares com estas meta-análises. Temos a utilização de uma terapêutica hormonal por via oral, que pode começar até 10 anos depois da menopausa, para reduzir os riscos cardiovasculares. E depois temos quando a terapia é iniciada com mais de 10 anos após o início da menopausa, em que os resultados são diferentes. Queremos ter um efeito, um impacto positivo na qualidade de vida das mulheres e, portanto, o ideal seria dar início à terapêutica de substituição hormonal nos 10 anos, pelo menos nos 10 anos a seguir ao início da menopausa, para poder ter um impacto mais positivo, com benefícios mais evidentes. O que acontece com a utilização de estrogênio equino conjugado, com um risco cardiovascular mais elevado do que o estradiol oral? Temos os efeitos ao nível de eventos como a trombose venosa, infarto do miocárdio e uma trombose isquémica. É muito importante considerar a idade na qual damos início à terapêutica de substituição hormonal. Temos este estudo, esta meta-análise, que demonstra então a percentagem, 32% de redução nas doenças coronárias nas mulheres mais jovens. Portanto, a terapêutica de substituição hormonal demonstra aqui o impacto muito positivo ao ser administrado a uma idade mais precoce e durante o período quando as mulheres têm menos de 60 anos e estão no período inicial de 10 anos após o início da menopausa. Portanto, temos aqui também um estudo que fala também na utilização de estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona. Mas, evidentemente, como já dissemos, é muito importante falar também na questão da utilização da dihidrogesterona como progestativo neutro, que não antagoniza os efeitos cardiovasculares benéficos do estrogênio. A iniciar a terapêutica antes dos 60 anos de idade leva a uma redução superior do risco de doenças coronárias com a consequente morte. Depois, temos então a questão da segurança ao nível mamário na utilização de terapêutica de substituição hormonal. É muito importante colocar em perspectiva a questão da segurança mamária, porque existem aproximadamente 23 casos de cancro da mama para cada 1000 mulheres dos 50 aos 59 anos de idade, no caso do Reino Unido, ao longo de 5 anos. Se nós considerarmos esta ligeira elevação do risco de cancro da mama, não é uniforme para todos os progestativos. Temos aqui embaixo o gráfico que mostra como esse risco é inferior na utilização de estradiol e de hidrogesterona, quando comparado com a combinação estradiol, medroxiprogesterona e outras combinações. Temos, então, a utilização do estradiol com dihidrogesterona nas mulheres dos 50 aos 59 anos de idade. O estrogênio com dihidrogesterona está aqui a destaque com os resultados, mas não existe então um risco significativo na utilização de estrogênio com dihidrogesterona em comparação com mulheres que nunca utilizaram a terapêutica de substituição hormonal. Em 2020 foi realizado um estudo de seguimento para determinar se a utilização isolada de estrogênio estaria
associada a um risco aumentado de câncer da mama e a conclusão foi que isso não acontece. Portanto, o que existe talvez em alguns casos é que não há um aumento do risco de câncer da mama, mas sem efeitos no nível de mortalidade. Depois temos uma meta-análise do Lancet sobre a segurança mamária, com a utilização de progestativo micronizado e de hidrogesterona, que foram consideradas hormonas raramente utilizadas, e temos os respectivos resultados. Temos vários tipos de regimes, com uma dose baixa de estrogênio, e podemos ver o risco reduzido de cancro da mama. É também importante referir que este estudo com progesterona micronizada e de hidrogesterona teve estes resultados significativos. Ao nível do impacto da terapêutica de substituição hormonal, pode ter também consequências na densidade mineral óssea e temos então problemas ao nível da densidade mineral óssea. O que é que acontece com a utilização na administração destas doses? Temos então uma melhoria significativa na densidade mineral óssea e o estudo seguinte determina que doses mais baixas do estrogênio equinoconjugado com medroxiprogesterona tem então um aumento, como resultado, o aumento da densidade mineral óssea. Tem efeitos positivos na densidade óssea. E o que é que acontece com o risco de tromboembolismo? O risco de tromboembolismo venoso parece ser significativamente menor com a utilização de estradiol transdérmico e muito semelhante quando se utilizam doses orais baixas de estradiol em comparação com a progesterona micronizada e de hidrogesterona. Em resumo, devemos utilizar a menor dose eficaz de terapêutica hormonal da menopausa e individualizar as necessidades de cada paciente, como é a opinião global da maioria das sociedades científicas especializadas no assunto e, claro, também da Sociedade Chilena de Endocrinologia Ginecológica, tal como se mostra no slide seguinte. As guidelines aconselham a utilização da menor dose eficaz de terapêutica hormonal da menopausa e a sua individualização de acordo com as necessidades da doente e de acordo com a sociedade americana, a dose mais apropriada. O que é que acontece em relação à eficácia e segurança do estradiol em dose ultra baixa com progestinas? Com o estradiol e de hidrogesterona, os resultados deste estudo em pacientes separadas por idade, duração da menopausa e índice da massa corporal confirmam a redução consistente dos sintomas vasomotores tratados com doses ultra baixas de estradiol e de hidrogesterona em diferentes subgrupos de pacientes versus placebo. Aqui temos outro estudo com a dose ultra baixa de estradiol e noradrenalina, que apresenta uma redução de 17% de problemas vasomotores. E quanto à segurança
do estradiol de dose ultra baixa e da dihidrogesterona. Este estudo demonstra a segurança e o perfil. Temos a metrorragia, a hemorragia uterina, 6,5%, dor mamária, 1,6% e desconforto mamário, 0,9%, e um elevado valor da amenorreia, de 90%, sobretudo após um ano do início da terapia. E não existem evidências significativas de outros parâmetros. Agora, quanto à qualidade de vida com doses ultra baixas de estradiol e de hidrogesterona, este estudo chinês também demonstrou que o estradiol e de hidrogesterona em doses ultra baixas estão associados a melhorias nas dores intramusculares e nas articulações e reduzem a pontuação total nos questionários de qualidade de vida. Em resumo, o regime de ultradose de ultra baixa proporciona uma opção adicional para as mulheres que sofrem de sintomas vasomenores da menopausa, ajudando os médicos a adaptar a terapêutica hormonal da menopausa às necessidades individuais das doentes. E quais são as conclusões? A terapêutica hormonal abrange uma série de tratamentos hormonais que podem reduzir os sintomas da menopausa. É uma forma eficaz de controlar os sintomas da menopausa, ao mesmo tempo proporciona outros benefícios para a saúde. Sabemos que é segura para a maioria das mulheres com menos de 60 anos ou durante os primeiros 10 anos após o início da menopausa. O risco acrescido de coágulos sanguíneos, acidentes vasculares cerebrais e cancro da mama durante a toma de terapêutica hormonal da menopausa é muito reduzido, sendo muito semelhante ao de outros fatores de risco, como o excesso de peso. Existem diferentes tipos de terapêutica hormonal da menopausa que estão associados a diferentes riscos. Por isso, temos de considerar o uso continuado da terapêutica hormonal da menopausa com doses baixas ou ultra baixas, sobretudo no caso das mulheres com mais de 55 anos de idade, e continuar com a dose ultra baixa nas mulheres com mais de 60 ou 65 anos. Aqui assim podemos utilizar o estradiol transdérmico. Sabemos que a dose ultra baixa pode ser útil em mulheres com hipertensão arterial controlada, moderada, com hipertrigliceridemia moderada ou com endometriose. A dose ultra baixa pode ser útil nos afrontamentos ou na secura vaginal em mulheres que estejam a utilizar ou fazer o tratamento com tibolona. E, por fim, o efeito indesejado mais comum, observado com a dose ultra baixa da terapêutica hormonal, é o sangramento vaginal com uma alta taxa de menorreia após o primeiro ano de utilização. A mensagem para ter sempre em mente, ao considerar a terapêutica hormonal da menopausa, deve avaliar sempre os benefícios e riscos específicos para cada doente e ajustar o tratamento com base nas necessidades de saúde individuais e na preferência da pessoa. E ter em mente cada mulher de uma forma holística que considere os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada pela apresentação tão interessante, Dr. Barriga. E agora está na hora das perguntas e das respostas. Já temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas. Penso que podemos começar com a primeira. Muito boa tarde. Como é que devemos utilizar a hidroxiprogesterona com uma dose de 250 miligramas de forma cíclica e contínua? Devo admitir que não reconheço esta substância, mas eventualmente o Dr. Vaz, que é só o Dr. Barriga, talvez queiram responder a esta pergunta. Há uma hidroxiprogesterona e um acetato no México e é utilizada esta molécula
para a prevenção do aborto, se a Interp bem entendeu. Atualmente já não está disponível e não tenho qualquer experiência com a utilização desta molécula. Eu também não. E o Dr. Barriga tem alguma experiência? Muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Infelizmente, não conseguimos ouvi-lo muito bem. E agora desligou o seu microfone. E agora, conseguem ouvir-me? Se falar muito devagar, talvez seja possível entendê-lo. A Interp lamenta, mas de facto a qualidade do som não permite que seja garantida a interpretação. A moderadora diz: não é possível ouvi-lo bem. Talvez alguém possa dar alguma ajuda técnica. Entretanto, vamos avançar com outra pergunta. Temos aqui a próxima pergunta. Se a dihidrogesterona é melhor do que a progesterona micronizada? Parece-me que é uma pergunta muito relevante. Sim, é uma questão muito importante. A progesterona e a dihidrogesterona são duas moléculas muito semelhantes no que diz respeito aos seus perfis e, como tive a oportunidade de referir, há uma ligação dupla que faz com que a molécula da progesterona se dobre, e a vantagem que eu vejo em relação à progesterona é que pode ser utilizada com doses 10 vezes mais baixas do que a progesterona, por isso tende a diminuir os sintomas secundários, como inchaço abdominal, dores de cabeça, sonolência, que por vezes se observam quando se toma progesterona. Por isso eu prefiro a dihidrogesterona por causa das doses mais baixas, é uma boa progestina, protege o endométrio e apresenta também boas propriedades farmacocinéticas. E quanto ao cansaço, que é bastante comum quando se toma a progesterona? E agora sou eu que faço a pergunta é minha. Poderia repetir? O cansaço. São muitas as mulheres que se queixam de cansaço quando tomam progesterona. De acordo com a minha experiência, as doentes toleram muito bem este regime de tratamento, sobretudo quando há uma combinação com substância macronizada. Prefiro o tratamento contínuo em detrimento do sequencial, devido à possibilidade de sangramento vaginal, que pode ser desconfortável, mas a adesão ao tratamento é muito boa. Bom, tanto quanto sei, não existe uma comparação direta entre digesterona e a progesterona. O que temos é a nossa experiência clínica, mas não existe um estudo que o comprove. Muito bem, talvez agora seja possível avançarmos para a próxima pergunta. Eu não consigo encontrar informação sobre a terapêutica hormonal pré-menopausa. É razoável ignorar este período na vida das mulheres? E eu concordo que são muitas as mulheres que podem apresentar sintomas muito cedo, e gostaria de saber qual é o seu comentário. Sim, neste período pode haver sintomas vasomotores e poderá ser adequado fazer a terapêutica de substituição hormonal, sobretudo na forma sequencial de administração, quando a doente apresenta menos sintomas vasomotores, mas ainda assim tem as suas hemorragias. Pode ser adequado
na transição para a menopausa. Doutor Barriga, gostaria de experimentar para ver se já o conseguimos ouvir melhor agora? Eu estou a tentar e peço desculpa pelos problemas técnicos. Eu, na verdade, tenho um problema com o meu computador. Agora conseguimos ouvi-lo bem. Muito obrigado. O meu laptop tem pouca bateria e consigo, de qualquer forma, ouvir-vos muito bem. Penso que a dihidrogesterona e a progesterona micronizada podem ser utilizadas, mas podemos utilizar a progesterona de acordo com a indicação prevista, mas por outro lado, a dihidrogesterona tem um maior efeito no endométrio e a tolerância é melhor para via oral. A dihidrogesterona e a progesterona podem ser úteis nesta terapia terapêutica e são muitas as mulheres que apresentam sintomas antes da menopausa e, claro está, estas mulheres são candidatas a uma terapêutica hormonal. A única questão que temos de ter em conta é que ainda se verifica a presença de estrogênio e estas mulheres apresentam um longo período de amenorreia e não são sintomáticas. Neste caso, prefiro optar pelo estradiol e utilizar uma progesterona e a dihidrogesterona como alternativa, porque garante uma melhor proteção do endométrio e há uma maior tolerabilidade oral. Caso contrário, temos de utilizar a progesterona micronizada por via vaginal. No meu país, temos muitas progestinas, mas não temos a dose ultra baixa da dihidrogesterona. Só as doses padrão é que estão disponíveis de 5 e 10 miligramas e 1 miligrama de estradiol. Muito obrigada. Vamos avançar, porque agora temos muitas perguntas. Temos aqui uma pergunta. Durante quanto tempo é que uma mulher deve fazer a terapêutica hormonal da menopausa? Quem é que quer responder a esta pergunta? É uma excelente pergunta. Há alguns anos atrás, as guidelines previam que não devia ser utilizada durante um período superior a 4 anos. Atualmente, define-se que, enquanto a doente apresentar sintomas e estiver sob controlo, pode fazer a terapêutica durante 5, 10 anos ou até mesmo durante um período superior. Penso que o mais importante é a altura em que começa a terapêutica e deve iniciar o tratamento ainda durante a transição e preferivelmente que não tenha mais do que 65 anos de idade. Sim. Temos mais uma pergunta sobre a esterectomia e como é que pode afetar a menopausa e que tipo de tratamento é que podemos sugerir no caso das mulheres que foram sujeitas a uma esterectomia. Quando não houve a remoção do útero, não é necessário adicionar progestina. É preferível fazer a terapêutica com o estradiol ou outro progesténio, ou a via transdérmica oral
se os sintomas, podemos utilizar os estrogénios por via vaginal. E, em teoria, a esterectomia não deve provocar a menopausa, mas, em alguns casos, sabemos que pode aumentar o risco, porque pode afetar a circulação nos ovários e pode haver um maior risco de insuficiência após a esterectomia, por isso pode acontecer. Nós agora temos muitas perguntas. Quando estamos a falar do risco cardiovascular, este risco cardiovascular inclui as mulheres que já apresentam uma patologia cardiovascular, por exemplo, hipertensão arterial. O facto de uma mulher ter problemas cardiovasculares e hipertensão, ter tido já uma trombose ou ter arritmias, entre outras patologias, não é muito boa ideia fazer a terapêutica hormonal da menopausa, ou fazê-lo, mas com a menor dose possível, porque aumenta o risco de um evento coronário. E no caso de ter uma hipertensão bem controlada, se a hipertensão estiver bem controlada, deve ser prescrita a dose mais baixa de estrogênio e, eventualmente, por via transdérmica, sim, dadas as características hepáticas e de não ter os fatores de coagulação. Talvez ainda haja tempo para mais uma ou duas perguntas e vejo que o Dr. Barriga continua a ter alguns problemas em estar ligado. Temos aqui mais uma pergunta. Na verdade, temos várias. Eu vi aqui uma pergunta muito boa. Se não estiver disponível dihidrogesterona, se a progesterona é uma boa alternativa. Na verdade, são muito similares. A vantagem que eu vejo da dihidrogesterona é ter uma dose mais baixa, mas o perfil é muito semelhante e podem utilizar a progesterona com a vantagem e ter também um efeito quando feita por via vaginal. Doutor Barriga, já está aqui conosco? Posso fazer a última pergunta a ambos e talvez possam responder de forma breve. E qual é a primeira escolha de tratamento para as mulheres em pós-menopausa que apresentam sintomas? Qual é que seria a primeira escolha de tratamento? Dr. Vasques, quer Dr. começar? Vasques, gostaria de ser o primeiro a responder? Sim, sem útero, só estrogênio. Com útero de hidrogesterona, mais estradiol micronizado. Obrigada. Dr. Barriga? Para mulheres sem útero com sintomas, prefiro usar o estradiol. Pode ser usado por via oral. Especialmente no caso de risco cardiovascular ou metabólico. Se não, podemos usar tibolona, que é um tratamento muito padrão para os sintomas da menopausa. Portanto, é uma alternativa. Mas para as mulheres sem útero, com endometriose, prefiro usar estradiol, idealmente uma dose baixa, que pode ser usado em combinação. A tibolona também, porque não tem efeitos secundários
ao nível do endométrio. Portanto, seria a única razão para usar preservativos em mulheres sem útero, quando têm endometriose, na minha opinião. Então, para mulheres saudáveis na pós-menopausa, há várias alternativas aplicáveis. Na Suécia, o estrogênio transdérmico em combinação com Mirena é o tratamento bastante comum. Sim, sim. Chegou então a hora de encerrar o webinar. Gostava de agradecer mais uma vez a ambos os oradores por uma apresentação excelente e agradecer também ao público, à audiência, por fazer muitas perguntas. Espero que tenham ficado satisfeitos com as respostas que nós conseguimos dar. Muitíssimo obrigada, espero vê-los novamente